Bem, amigos, hoje quero falar a vocês em específico sobre um tema de oração, porque estamos em nossa igreja orando ali pelo esposo da Angélica. E nada melhor do que entender esse momento e como fazer com que nossas orações alcancem o céu e mudem o curso da vida. Sabendo disso, hoje, o meu sermão e a minha mensagem tem por título Inteligência para Pedir. Nós precisamos ser inteligentes para poder pedir. Imaginemos o seguinte: se uma pessoa for pedir dinheiro para você ou alguma ajuda e a pessoa chegar grosseiramente com você, será que você estará com o coração aberto para ajudar? Sabe, alguém pode dizer assim: puxa, pastor, eu até queria ajudar aquela pessoa, mas você viu como ela chegou? Você viu como ela agiu? Você viu a atitude dela? Então eu não vou ajudar por causa disso, disso e disso. Talvez você conheça alguém assim. Também com Deus precisamos ter inteligência para poder pedir as coisas ao Senhor. Talvez você não esteja recebendo a bênção que você tanto quer, porque você não está tendo a habilidade de fazer o pedido certo a Deus. Hoje, através da Bíblia, nós vamos entender um pouco sobre como podemos pedir as coisas a Deus. O texto base que eu quero compartilhar com vocês hoje encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo de 7 ao 12. Diz assim: Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e disse-lhe: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me. Para que eu saiba conduzir-me. Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, sabedoria e conhecimento serão dados a ti. E te darei também riquezas, bens, honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá igual. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo de 7 ao 12. Perceba, querido irmão, que Deus chega com Salomão e fala para ele: Salomão, o que que tu queres que eu te dê? Qual é o pedido que tu tens aí na tua casa? Qual é a luta que tu estás passando e que se Deus chegasse agora para você e te perguntasse o que que tu queres que eu te dê? Lembre-se que você tem que responder com sabedoria. Lembre-se que você está falando com o Senhor através da oração. Lembre-se que você não pode ser leviano, pois se você o fizer, certamente você não receberá aquilo que você quer. E a sua oração, como nós sempre dizemos, num jargão da igreja, né? Sua oração não passa do teto. Como isso acontece com alguns e com outros não? Porque algumas pessoas oram e não recebem a bênção, e outras pessoas oram e Deus dá ali de mão livre. O que que está acontecendo? Qual é a diferença? Hoje você vai perceber a diferença aqui quando Salomão foi pedir a bênção para Deus. Ele pediu sabedoria, ele pediu também conhecimento. Ele não pediu somente para si. Perceba que Salomão diz assim: olha, porquanto, olha como Salomão diz, eu quero sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me, conduzir a si e conduzir o povo de Deus. Toda vez que você for pedir alguma coisa, não fique pedindo de forma egoísta só para si, mas peça para si, para que também você, ao ser abençoado, seja uma bênção na vida de outra pessoa também. Porque senão, Deus não é bobo, pessoal. Deus não vai te dar uma bênção para você estragar. Eu tenho aqui dois filhos meus, dois meninos, um de 6 anos e um de 4 anos e o outro de 7 anos. Se eles vierem pedir para mim um carro de presente, um carro automóvel de verdade de presente, eu não vou dar. Por que eu não vou dar? Porque eles têm uma idade pequena e eles não têm a habilidade para usufruir daquela bênção. Se você pede a bênção para Deus, se você pede a oração ao Senhor e você não tem a habilidade, você não está preparado para recebê-la, porque você não teve a habilidade de pedir do jeito certo aqui, certamente Deus não é bobo e ele não vai te dar. Por isso, hoje, no momento de dor, que estamos orando pelo esposo da Angélica aqui, é o momento para você também refletir sobre sua vida, você que está conosco aqui. Será que você não está pedindo do jeito certo? Bem, essa passagem que eu li para vocês aqui, ela
está mostrando o momento exato em que Deus dá a liberdade para Salomão falar com ele e pedir o que ele quisesse. Foi uma liberdade que Deus deu. Isso também revela para a gente, quando eu leio esse texto aqui, eu percebo a importância que o Senhor dá na maneira que nós nos dirigimos a Ele. Deus dá muita importância como você fala com Ele, como você se dirige a Ele. Tanto é que ele elogiou Salomão, porque Salomão soube se dirigir muito bem a ele quando Deus deu essa liberdade a ele. É preciso, de fato, quando você lê esse versículo aqui, ter inteligência, mesmo para pedir alguma coisa para Deus. Você tem que ter inteligência. E por isso eu chamo você à baila agora, chamo você à consciência, para que você compreenda que nós temos autonomia para pedir. Deus dá a você autonomia. Quero pedir por um esposo, quero pedir pela educação, quero pedir pelas finanças, quero pedir ali pela libertação de algum cárcere emocional, financeiro, de doença que você esteja vivendo. Eu não sei qual é o seu pedido, mas Deus dá a liberdade para você falar com ele claramente. E por isso hoje nos unimos aqui em prol de uma causa justa, colocar a vida do esposo da Angélica na mão do Senhor Jesus. Sabendo disso, o Senhor, ele não se importa, ou melhor dizendo, ele não se impõe o que você deve receber. Deus não está dizendo assim, você vai receber sempre isso. Deus não impõe o que você vai receber. Ele dá autonomia para ti pedir o que você quiser. Então, em vez de você pedir, por exemplo, uma pessoa para casar, peça uma pessoa de Deus. Deus dá autonomia para você. Em vez de você pedir recursos financeiros, peça para Deus te abençoar para que também você possa ser bênção na vida de outros. Porque às vezes algumas pessoas pedem dinheiro para Deus ou para fazer suas coisas e acabam gastando esse dinheiro, não têm a habilidade. Outras pessoas pedem um filho para Deus e não cuidam bem desse filho, não têm a habilidade de educá-los para levar até o céu. Portanto, é importante que você avalie o que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque Deus não vai dizer o que você tem que receber. Deus te dá autonomia para você pedir o que você acha que é melhor para ti. Ele, Deus, sabia o que era melhor para a nossa vida. Quando nós lemos ali, por exemplo, o livro de Segunda Crônicas, o livro de Segunda Crônicas, capítulo 1, versículo 7, nós percebemos o quê? Que Deus sabia o que era melhor para a gente. Deus sabe de tudo. Deus nos sonda e nos conhece. Jesus deu autonomia para Bartimeu expressar o seu desejo do seu próprio coração. O livro de Marcos, capítulo 10, versículo 11, vem falando sobre isso. Marcos, capítulo 10, versículo 51. O que você quer que eu lhe faça? Jesus perguntou para aquele homem que estava cego. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver, eu quero ver. Perceba, querido irmão, que Jesus Cristo deu autonomia para o cego Bartimeu expressar o que ele queria. Ele poderia dizer: eu quero dinheiro, eu quero fama, eu quero, sei lá, uma saúde melhor, eu quero que ser salvo, ele podia dizer, mas ele deixou claro: eu quero ver, Senhor. Então Deus dá autonomia para você fazer suas escolhas. Deus dá autonomia para você escolher do jeito que você quer. E por isso eu julgo que é necessário que você traga na mão do Senhor agora um pedido inteligente, um pedido com sabedoria, um pedido relevante para ti e que vai fazer toda a diferença, porque estamos aqui unidos num só propósito de buscar a presença de Deus, não somente buscar, mas também de interceder por aqueles que estão sofrendo. Sabendo disso, Jesus também dá autonomia para nós pedirmos o que quisermos. Veja outra passagem bíblica que responde isso dizendo o seguinte: veja o que o texto bíblico nos fala. João, capítulo 15, versículo 7 diz assim: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido, diz a Bíblia. Perceba, querido, que o texto é claro ao nos dizer que se você for pedir alguma coisa a Deus, peça em nome de Jesus. Mas se você estiver ligado à videira, ligado a Cristo, pode pedir o que você quiser e será concedido ao crente. Sabe, irmãos,
Quando lemos aqui Deus dando autonomia para o ser humano, o próprio Cristo falando isso para os seus filhos, né, para os seus discípulos que ali estavam, eu também percebo que a palavra de Deus também dá autonomia para nós pedirmos o que nós quisermos. Veja outra passagem bíblica que corrobora com isso, reforçando a ideia de Cristo de que podemos pedir o que quisermos ao Senhor se estivermos ligados à videira, o nosso pedido, que é um pedido que está de acordo com a vontade de Deus, então esse pedido será respondido e será feito. 1 João, capítulo 3, versículo 22 diz o seguinte: E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Veja, querido, que dá gosto quando um filho que é bondoso, um filho que é bom, um filho que é direito, um filho que faz as coisas certas, pede uma coisa para ti. Quando um filho que é bom pede algo para você, dá até gosto de fazer as coisas para esse filho, porque esse filho é bom, porque ele está ligado a mim, porque ele pensa junto comigo. Agora, o contrário também é verdadeiro. Um filho ingrato, um filho que não respeita, um filho que não dá atenção. Quando ele vem, só vem para pedir, nem dá gosto de poder ajudar aquele filho, porque ele só aparece nesses momentos. Mas ele é ingrato, ele é revoltoso, ele traz discórdias, traz problema. Então, quando o texto bíblico declara a você nessa noite aqui, dizendo: se você e recebereis dele tudo o que você pedir, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Quem faz o que agrada, quem obedece os mandamentos de Deus, a vontade do Senhor, o texto bíblico está dizendo para você: recebemos dele tudo o que pedimos. Mais do que o que queremos pedir, é o relacionamento que vamos ter com ele que vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque Deus não quer somente te abençoar. Deus quer te abençoar para te salvar. E é sabendo disso que eu ainda vou mais além em cima desse versículo bíblico que eu li para vocês aqui no começo. Eu percebo que quando Salomão chegou com Deus e Deus deu autonomia para ele, dizendo: peça o que você quiser e vos será feito, e eu vou te responder. E Salomão podia ter pedido para matar seus inimigos, podia ter pedido para ser um homem rico, podia ter pedido para, sei lá, ter longevidade na sua vida, podia ter pedido para ter prosperidade no reino. Não. Salomão foi muito inteligente, foi muito sábio na sua pergunta, no seu pedido a Deus. Respondeu-lhe Salomão: Dai-me, pois, agora, Senhor, sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me. Ele pediu aquilo que era correto. Mais do que aquilo que você quer, é o relacionamento que você vai ter com ele, que vai garantir que essas bênçãos aconteçam na sua vida. Não devemos ir para Deus com interesse, sabe? Aquelas pessoas interesseiras só vão ali com alguém porque querem conseguir alguma coisa em troca? Não. Mais do que você ir a Deus querendo receber a bênção, querendo receber algo em troca, vá a Deus querendo ter um relacionamento com Ele. Vá a Deus querendo ter amizade com Ele. Vá a Deus querendo ter um acesso ao coração dele. Porque se você for amigo de Deus, meu irmão, Deus vai parar tudo e vai vir atrás do seu amigo. Se você é um amigo de Deus e se você se consagrar e colocar sua vida nas mãos do Senhor, a palavra diz que não somente nesse relacionamento Deus dará a resposta do seu pedido. Por isso, eu ainda continuo a declarar aqui nesses poucos minutos que me restam. Nós temos que saber pedir. E é por isso que eu estou falando tanto a você e usando esse momento de intercessão, de oração aqui pelo esposo da Angélica, para que você também saiba pedir. Você precisa saber pedir, porque a palavra diz: o Senhor se agradou da forma inteligente que Salomão pediu. Segunda Crônicas, capítulo 1, versículo de 10 ao 12, que nós lemos aqui, a gente percebe que Deus respondeu a Salomão dizendo o seguinte: Porquanto foi este o desejo do teu coração, sabedoria e conhecimento são dados a ti. Deus não só deu sabedoria e conhecimento, mas Deus deu o que para ele? Riquezas. Deus deu bens a ele, Deus deu também honras quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá igual. Por que ele pediu sabedoria? Você já viu aqueles jogadores de futebol que ganharam um monte de dinheiro e agora o cara voltou para a pobreza? Porque ele não teve sabedoria.
Mais do que ter o dinheiro, é preciso ter sabedoria. Se nós dessemos para você, sei lá, um carro agora custando US$ 1 milhão, aqueles Ferrari, aquelas Lamborghini, aqueles carro caro, tem muita gente que não saberia nem o que fazer com aquilo. Só o IPVA, pastor, é R$ 30 mil, eu não tenho dinheiro para pagar o IPVA. Só de gasolina, pastor, o carro anda pouquinho e gasta muito de gasolina, alguns iam dizer. Só para trocar um pneu é R$ 50 mil cada pneu. As pessoas não iriam nem querer receber aquele carro de presente porque o custo de mantê-lo durante o mês é muito alto. Bem, talvez te falte sabedoria, porque Deus quer te dar um presentão, mas Deus não vai dar para você se você não estiver preparado para recebê-lo. É por isso que o Senhor, ele está disposto a nos dar mais do que nós pedimos. Deus quer dar para a gente mais do que a gente está pedindo para ele. Há um outro texto bíblico lá no Novo Testamento, deixa eu abrir aqui, o texto de Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 20. Diz assim a nós nesta noite: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. É um fato que Deus é capaz de fazer mais do que o que nós estamos pedindo, mais do que o que nós estamos pensando. Deus é capaz de fazer muito mais. Porque se você está fazendo um pedido a Deus, Deus é capaz de fazer mais do que você está pedindo. E não há limite para o que Deus pode fazer. Por isso, nós temos que saber pedir, já que não há limite para ele, já que ele pode tudo, nós temos que saber achegar-nos ao coração de Deus. Não podemos falhar no propósito daquilo que a gente está pedindo. A gente não pode falhar nesse propósito das coisas que a gente está pedindo para Deus. Há um livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, né? Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz assim, ó, Tiago capítulo 4, versículo 3. Veja o que a palavra diz. Quando pedem, não recebem. Ó, olha o que está dizendo aqui. Tem gente que pede e não recebe. Por que o irmão está pedindo e não recebe? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem em seus próprios prazeres. É um fato aqui que tem muita gente que pede a Deus, mas não recebe. Por que não recebe? Porque pede com motivações erradas. Pede para gastar nos seus próprios prazeres e muitos dos pedidos são egoístas. E é por isso que, quando eu leio a história de Salomão, ele não pediu só para si, mas ele pediu para ser sábio e inteligente, para conduzir o povo de Deus, para abençoar outras pessoas. E é um fato de que o Espírito Santo, ele nos ajuda a pedirmos de forma correta. Esse será meu último versículo nessa noite, mas eu quero que você grave muito bem no seu coração. Romanos, capítulo 8, versículo 26, vem falando para a gente sobre esse ato de nós pedirmos. Veja o que a palavra de Deus nos diz. 8:26 declara o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ó, o Espírito Santo, ele te ajuda no quê? Na tua fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz a palavra. Já que nós não sabemos orar, quem é que nos ajuda? O Espírito Santo. Então, por isso que quando nós abrimos a palavra, quando nós abrimos ali o culto, por exemplo, quando nós começamos aqui a falar das coisas de Deus para vocês, a primeira coisa que nós fizemos foi o quê? Pedir a presença de Deus sobre nós que aqui estamos. Por isso que o Flávio orou, Senhor Espírito Santo, esteja conosco. Quando nós formos abrir a palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, que ele vá e penetre na sua alma nesse momento, que ele faça você entender, porque veja, mais do que receber a bênção, é receber a presença daquele que dá a bênção. Mais do que receber o presente, é ter amizade com aquele que produz o presente. Por isso, nessa dissipação, né, que nós estamos aqui, nós temos aqui dois aliados que eu declaro a vocês nesta noite, para que você possa garantir ali os seus pedidos diante de Deus. Primeiro deles, o nome de Jesus Cristo. Toda vez que você for orar, o faça em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é como se fosse a assinatura no documento, a assinatura no cheque.
Olha, ele está recebendo essa bênção, mas por causa de quem? Por causa do sangue de Jesus, por causa do nome de Jesus, por causa dele que dá o credenciamento. Por isso, quando você for orar, peça em nome de Jesus e interceda pela vida de outras pessoas, pedindo que o Espírito Santo interceda também sobre você, interceda também sobre sua vida. Por isso, hoje nós estamos aqui pedindo que o Espírito Santo interceda pelo esposo da Angélica, para que ele seja reabilitado, para que seja entregue na mão do Senhor, para que seja feita a Pastor, vontade de Deus, porque ela é soberana. É com esse pastor, entendimento. Oi? oi, pastor. Nós temos a Natália, está conosco aqui também. A Natália também está se recuperando, esteve enferma, está com a gente aqui, né? E para a gente direcionar também as nossas orações para ela, né, pastor? Desculpa aí cortá-lo. Boa. Natália também, eu vi aqui. Natália. E com isso, eu termino aqui falando a vocês que o nome de Jesus, ele de fato é essa garantia, essa resposta, né? Para que você possa ter a oração respondida. Tanto para Natália, quanto para o esposo da Angélica aqui, quanto para você que está conosco. Mais do que receber a bênção, peça com sabedoria para receber Deus na sua vida. Se Deus estiver conosco, quem será contra nós, diz a palavra. Sabe, amigos, imagine o seguinte: a cavalaria do céu com você, a polícia do céu, os santos anjos estão com você. Malandro corre de polícia. Quando está a luz piscando ali do carro da polícia, o cara até desvia para o lado. Se a presença de Deus estiver sobre você, então o inimigo das almas vai correr de você. Antes, o problema corria atrás de ti. Só que agora, quando você tem a presença da luz, você tem a presença de Deus, você tem a presença dos santos anjos do Senhor, o que vai acontecer? O inimigo vai correr de você. Por isso que eu comecei o meu sermão declarando a você, mais do que a solução para os problemas que temos e estamos colocando na mão do Senhor, devemos pedir a Ele o quê? A presença dele sobre nós. Por isso, esse é o momento que eu quero orar. Quero interceder também. Quero orar pela Natália, quero orar também aqui pelo esposo da Angélica, que nós já estamos em nossa igreja orando. Pois não, Flávio? Edson. Edson, o nome dele, O pastor. Edson, orar pela Natália e pelo Edson, para que Deus interceda nesse momento, vá ao encontro deles, mas mais do que a solução do que nós queremos, queremos que Deus faça se cumprir a vontade dele na nossa vida. Por isso, clamamos a presença dele sobre nós. Quer você também orar comigo? Então, aonde você está, feche seus olhos e vamos orar, intercedendo e pedindo e clamando. Senhor nosso Deus, em tuas mãos entregamos o Edson nesse momento. Entregamos não somente ele, Senhor, mas também as pessoas a quem ele ama que estão ao redor. Vá ao encontro da Angélica, para que também ela receba a porção da tua graça. Vá ao encontro da família que está se unindo nesse momento em prol de uma causa justa, de entregar a vida do Edson em tuas mãos. Também, Amém. Senhor, pedimos a tua bênção pela Natália. O Senhor nos sonda e nos conhece, sabe bem o que vai no íntimo de nossa alma. Por isso, vá ao encontro também de tua serva, para que ela também, Senhor, receba a cura, a restauração, a plenitude de vida sobre ela e sobre as pessoas a quem ela ama. Senhor, também temos muitos outros irmãos que têm causas que precisam ser restauradas e respondidas. Alguns, Senhor, sofrem com problemas emocionais, outros, Senhor, sofrem com questões financeiras, outros sofrem, Senhor, com a educação dos filhos, outros querem interceder por seus próprios casamentos, outros estão passando por tribulações de saúde, outros estão enfrentando problemas diversos em sua vida de ataque do inimigo sobre sua própria família, sua própria vida. E por isso hoje pedimos a Ti, Senhor, que pinte a casa desses irmãos com o sangue do Cordeiro, para que em seus lares, Senhor, entre a bênção e a maldição seja expulsa e quebrada neste momento. Pedimos a Ti, Amém. Senhor, que Tua graça restaure a vida destes irmãos e que eles, Senhor, vejam a Tua luz, vejam a Tua bênção e se sintam protegidos, Senhor, porque os Teus santos anjos estão acampando ao redor deles nesse momento.
Tudo isso te Amém. oramos e agradecemos por tua palavra, por esse momento de oração que tivemos aqui, Senhor. Esse flash de oração que nós tivemos aqui, nós agradecemos por ter a tua presença conosco. Permanece em mim, Senhor, permanece em nós. Continue a habitar no meio de nós e se sinta bem em nossa vida, em nossa casa. Tudo isso te oramos nos méritos sagrados de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.